Diz a elas para não fazerem brincadeiras, para não irem no inferno. Diz a elas que cada preceito da Bíblia que não for cumprido na terra, o homem vai para o inferno. Diz a elas que o homem que está a falar aqui é o homem que conhece a Deus e amigo de Deus e vindo de Deus e saiu de Deus. Diz a eles que tudo que Paulo ensinou não foi Paulo, é o Espírito de Jesus. Diz a eles que os seus pastores foram vencidos e não falaram dessas coisas e chamaram como que são coisas mínimas que Deus iria entender. Deus não vai entender nada, porque cada palavra que ele ensinou, cada palavra que ele nos deixou é um mandamento, e cada mandamento que ele nos deu deve ser cumprido. Paulo, não o Paulo, mas o Espírito que estava em Paulo disse: um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Na verdade, não existe pecado pequeno e grande. Todo pecado é iniquidade, e toda iniquidade é pecado. O salário do pecado é a morte, a não que haja arrependimento. Diz a essas mulheres que se eles tiverem vergonha, se envergonharem da palavra de Deus, Deus vai os envergonhar no último dia. Diz a essas mulheres, ou sim ou não. O que passa disso é procedência maligna. Diz a elas que os seus pastores que lhes ensinaram a palavra de Deus não são mais espirituais do que o apóstolo Paulo. Diz a elas que eles nem cheios do Espírito Santo estão. Diz a elas que elas nem sequer conheceram as profundezas de Cristo. Diz a elas que, para a vergonha, nem sequer os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo eles já entenderam. E até hoje continuam a discutir a respeito dos batismos, do arrependimento, das obras mortas, do juízo final, da fé, da imposição das mãos, que são os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo. E aquele que foi usado por Deus saiu desse e entrou nas profundezas e profundidades de Cristo. Diz a elas que o Espírito que estava em Paulo dizia que não era ele, mas o Espírito Santo que estava dentro dele que falava. Diz a elas que o mesmo Espírito que estava em Paulo dizia: eu cuido que tem o Espírito Santo. Diz a elas que o mesmo Espírito que estava em Paulo dizia que nós nas igrejas dos santos não temos este costume. Qual costume? Como desses aqui, das mulheres orarem ou profetizarem sem véu. Diz a elas que se eles não cobrirem as suas cabeças, se elas, suas orações não serão ouvidas, porque eles estão em rebeldia com Deus, em desobediência. Diz a elas que por isso há muito sofrimento na terra, muitas orações, muitos jejuns, muito envolvimento com as coisas de Deus, mas quase nada, porque os mesmos que estão a servir a Deus não fazem a vontade de Deus. Diz a elas que Deus não vai deixar escapar nenhum preceito da sua palavra. Diz a elas que Jesus disse: nenhum tio, nenhum jota vai se omitir da lei sem que tudo seja cumprido. Diz a ela, está a falar o cumprimento da lei, diz a elas que se a mulher não cobrir a sua cabeça, está em rebelião, em desobediência com a palavra. E os rebeldes, a Bíblia diz, vão morar em terra salgada. Diz a elas que Deus não tolera a rebelião. Diz a elas que o pecado da rebelião é semelhante à feitiçaria. Diz a elas que o Senhor tem mais prazer em lhe obedecer do que em sacrificar. Diz a elas: misericórdia quero e não sacrifício. Diz a elas para se arrependerem de todas as murmurações e queixumes contra a palavra do Senhor. Diz a elas que Deus não vai mudar por causa do orgulho e a vaidade deles. Diz a elas, eles têm vergonha de pôr cobertura por causa da vaidade. Querem mostrar os seus cabelos e desobedecendo a Deus. Diz a elas que as mulheres santas que faziam da fé uma profissão não se ataviavam assim,
não somente eles eram obedientes à palavra de Deus e submissas aos seus maridos, assim como Sara, em toda a sua vida, chamava Abraão de Senhor. Diz a elas que se elas não se converterem, se as mulheres não gerarem filhos, não permanecerem na fé e em santidade, não vão ser salvas. Diz a elas que santidade significa andar nos preceitos do Senhor. O contrário da santidade é pecado, é imundície, é carnalidade. Deus não vai tolerar o pecador. Sim, a não que o pecador se arrependa. Diz a elas que Jesus disse: aqueles que não praticarem misericórdia não vão alcançar misericórdia. Diz a elas para não fazerem brincadeiras com as suas vidas, porque as primeiras que andaram a discutir Bíblia e dizendo Deus não precisa dessas coisas todas. Paulo foi marxista, Paulo foi exagerante, Paulo foi duro, Paulo foi judeu, que já estão no inferno se arrependendo, mas não alcançando o perdão de Deus. Diz a elas que não foi Paulo que deixou essas regras. Essa é a doutrina de Cristo. Diz a elas que Paulo dizia que ele era imitador de Jesus e Jesus do Pai. E os seus discípulos deveriam ser seus imitadores. Então, diz a elas que o tempo está cumprido. É tempo de obedecer. Aquele que se envergonhar de mim, eu vou lhe envergonhar diante do meu Pai. Aquele que me negar, aquele